Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Nesta aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Esta é uma aula em que nós vamos fazer uma pequena introdução ao conteúdo de matrizes, trabalhando com as definições, alguns tipos de matrizes e ainda algumas operações. Vamos falar sobre matrizes. O objetivo desta aula é definir uma matriz, falar sobre os tipos de matrizes, alguns dos tipos de matrizes, e ainda falar sobre operações com matrizes. Vamos definir uma matriz. Chama-se matriz a um agrupamento retangular de números, ou seja, é como se eu fizesse uma tabela, não é? Agrupasse os números de forma retangular. Então, eu vou precisar, para isso, ter linhas e colunas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Chama-se matriz a um agrupamento retangular de números. Esses números da matriz a gente vai chamar de entradas ou termos da matriz. Eu coloquei alguns exemplos de matrizes. Por exemplo, a matriz A tem aqui, ó, 1, 2, 3, 0, menos 1, 4. Eu tenho 3 linhas e observe que eu tenho duas colunas. Quem são as colunas? 1, 3, menos 1, 2, 0, 4. Observe que se a gente olhar direitinho, ó, 3 linhas, duas colunas. A gente vai dizer que essa matriz A é uma matriz 3 por 2. Então, observe que a ideia de retangular é a ideia de você ter essa disposição, né, esse agrupamento, utilizando uma certa ordem, tá bom? A matriz B, por exemplo, só possui uma linha, ó, 0, 1, 0, menos 3. Agora, quantas colunas eu tenho? Tenho 4 colunas. Então, essa é a matriz 1 por 4. Ela tem uma linha, 4 colunas. A matriz C é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz é retangular, mas é um tipo específico de matriz retangular que a gente vai chamar de matriz quadrada. Essa aqui de cima, B, também tem um tipo, a gente vai ver aqui embaixo. A matriz D, olha só, ela só tem duas linhas e possui uma coluna. E a matriz E só tem um termo e esse termo, ao mesmo tempo, é linha e é coluna, certo? Cada termo desse, cada número desse, a gente chama de termo ou entrada. Vamos lá, então tenho aqui algumas observações. Matriz retangular é a matriz A. É um exemplo de matriz retangular. Eu tenho 3 por 2. Né? A matriz B também é uma matriz retangular. Todas são matrizes retangulares, mas especificamente a A é uma matriz retangular simplesmente. A matriz C é uma matriz quadrada, ou seja, além de ser a matriz retangular, porque como a gente definiu matriz, toda matriz é um agrupamento retangular, mas ela tem o número de linhas que ela tem é o mesmo de colunas. Então aqui eu tenho 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. Quando isso acontece, eu tenho uma matriz quadrada. A matriz B a gente vai chamar de matriz linha, porque ela basicamente só é uma linha, né? Ela tem uma linha e, nesse caso, 4 colunas. Tá? Então, essa matriz B é uma matriz linha. Lembrar que nós já falamos que uma matriz é considerada também um vetor, ou ainda um agrupamento de vetores. Não é? A gente já falou isso nos espaços vetoriais. Mas especificamente a matriz linha eu posso chamar de vetor linha. A matriz D, que é a matriz coluna, eu também posso chamar de vetor coluna, ok? Por quê? Porque ela é constituída apenas de uma coluna. E essa matriz E é uma matriz que é ao mesmo tempo linha e coluna. Existem vários tipos de matrizes além desses exemplos que eu coloquei aqui. Por exemplo, a gente tem a matriz identidade, certo? A gente tem a matriz nula, tem várias matrizes. Mas a gente vai falar ao longo das nossas aulas, porque é um conteúdo que basicamente você vê no ensino médio. Uma outra observação que eu faço é a seguinte, ó. Observe que a gente representa matrizes com letras maiúsculas e os termos das matrizes, nesse caso, são números, mas se eu precisar representar esses números genericamente, lembrar que esses números vão ser representados por letras minúsculas, tá bom? Uma outra coisa é que eu posso utilizar colchetes ou utilizar parênteses para as matrizes. Chaves a gente reserva para conjuntos e não matrizes. Vamos fazer aqui algumas representações. Eu trouxe uma representação genérica, né? Temos a matriz A e ela, observe que nela eu tenho os termos que possuem dois índices, ó.
Eu tenho, por exemplo, A11, A12. Esse primeiro índice, o 1, primeiro 1, representa a posição do termo na linha. Então, está na primeira linha. Como esse outro cara também é 1, ele está na primeira coluna. O A12, ó, diz que esse termo está na primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Já na segunda linha, aqui embaixo, ó, todos os termos, o primeiro índice é 2. Porque começa, ele está na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e assim por diante. Até chegar aqui, né? Segunda linha, enésima coluna. Esse N indica que eu tenho N colunas, né? E assim por diante. Eu tenho agora AM1, ou seja, eu tenho M linhas, né? Então eu estou na emésima linha, primeira coluna, emésima linha, segunda coluna, assim por diante, até chegar em AMN. O termo está na emésima linha, enésima coluna. Tá bom? Lembrar que se esse M e N forem iguais, ou seja, eu tiver, por exemplo, ANN, eu tenho uma matriz quadrada. E nesse caso, uma matriz quadrada tem algo que é interessante. Ela possui essa diagonal aqui, ó, A11, A22, A33, A44, etc. Possui essa diagonal em que os índices de linha e coluna são sempre iguais, tá bom? Então, quando a matriz é quadrada, essa diagonal aqui é chamada de diagonal principal, tá? É uma observação. Essa representação genérica pode ser feita de modo mais simples. Por exemplo, tá aqui, ó. A é igual a AIJ M por N. Então, posso dizer que a minha matriz A é formada por esses termos aqui, ó. A1, A12, etc. Mas eu represento por A e J, onde I refere-se à linha, J refere-se à coluna. M por N é a ordem da matriz. E se eu quiser, posso até suprimir esse M por N. Escrever assim, ó. A é igual a e J entre colchetes. Dessa forma, eu estou representando a minha matriz A genericamente, dizendo que os termos que estão lá dentro dela são representados pela letra A minúscula e linha e coluna I e J. Eu posso também pegar essas entradas A e J e representar assim, dizer que A e J, se eu quiser representar genericamente, posso dizer assim, escrever o A da matriz entre parênteses e fora I e J. Mas isso não é nem muito comum, a gente nem se preocupa muito, porque não é tão comum encontrar. Mas se vocês encontrarem aí nos livros que estão estudando, já sabem que essa é uma das representações. Tá bom? Mas é muito comum a gente encontrar assim, ó, A igual a e J, B igual a B e J e tal. Em geral também usam isso, né? Quando a matriz é A, os termos que estão lá dentro, né, as entradas, geralmente são representados pela mesma letra, só que minúscula, tá bom? Se for B, B minúsculo e assim por diante. Eu trouxe também algumas operações. Vamos falar dessas operações. A primeira delas é a igualdade. Quando é que eu posso dizer que duas matrizes, ó, matriz A e J, e a matriz B e J, são iguais? Elas são iguais quando todos os termos que são correspondentes também são iguais. Então, por exemplo, se eu pegar o termo A11 da matriz A e comparar com o termo B11 da matriz B, eles têm que ser iguais. Aí se eu pegar o termo A12 e o termo B12, tem que ser iguais. E assim por diante, para todos os termos das duas matrizes. Significa que essas matrizes, primeiro, tem que ter a mesma ordem, porque senão não vou ter termos correspondentes, não é? E depois eu vou comparar os valores de cada termo correspondente. Então, tá aqui, ó. Duas matrizes A e B são iguais quando todos os seus termos correspondentes são iguais. Ou seja, A e J é igual a B e J para qualquer valor, né, de I e de J. Então, se eu pegar o A34, aí eu vou pegar o B34. Para qualquer valor de I e J que eu quiser, quando eu olhar, as duas têm que ser iguais. Então, isso tem que acontecer para todos os termos. Agora vamos para a segunda definição, que é a operação de adição. E aqui eu já defino a adição e a subtração ao mesmo tempo, fazendo a soma e a diferença. Vamos lá. Vamos considerar duas matrizes A e B que possuem a mesma ordem. Tá? Da mesma forma que na igualdade eu preciso que elas tenham a mesma ordem. Como é que eu vou somar?
eu vou usar a mesma ideia lá da igualdade. Eu vou pegar os termos que são correspondentes das matrizes e vou somar os dois. Então, está aqui, ó. A soma A mais B é a matriz obtida adicionando todos os termos correspondentes. Então, quando eu falar em termos correspondentes, são aqueles que ocupam a mesma posição referentemente à linha e coluna. Então, se eu pegar o termo A33, eu vou somar com o termo B33. Tá bom? Então, eu não posso somar o A33 com o B31, por exemplo. Então, tem que pegar sempre os termos que são correspondentes, ocupam a mesma posição. Tá? Analogamente, ou seja, da mesma forma, a gente pode fazer a subtração. O que é a subtração? É pegar os termos correspondentes e subtrair, fazer a diferença entre eles. Tá bom? Vamos ver aqui com um exemplo como é que isso fica. Eu trouxe duas matrizes, A e B. Essas matrizes são 3 por 4, 3 linhas, 4 colunas. Ambas são da mesma ordem. Como é que eu somo? Eu vou pegar os correspondentes. O A1, que é 2, com o B1, que é menos 4. Então, 2 mais menos 4, 2 menos 4 dá menos 2. Eu poderia escrever aqui, 2 menos 4, 1 mais 3, escrever mesmo aqui dentro a operação. Só que a ideia desse vídeo é fazer uma revisão do que vocês viram lá no ensino médio. Então, a ideia é mesmo relembrar essas definições para a gente continuar se aprofundando em matrizes. Beleza? Então, só é fazer 0 mais 5, 5, 3 mais 1, 4 e assim por diante para todos os termos de ambas as matrizes. E como é que eu faço A menos B? Tem que se ligar que esse menos aqui pede para a gente fazer a diferença. E na diferença, veja, está logo aqui, 2 menos 4, que agora a operação é menos. Então, 2 menos 4 vai dar 2 mais 4, porque menos 4, menos vezes menos dá mais, né? Então, 2 menos 4 é 2 mais 4, e o resultado, 6. Eu poderia escrever isso aqui também, tá? Mas eu resolvi já fazer direto. Agora, 1 menos 3, menos 2. Olha lá. 0 menos 5, menos 5, e assim por diante. Tem que se ligar apenas nisso, né? Quando você tem a diferença com um número negativo, porque esse menos aqui da operação vai dizer que você vai trocar o sinal do cara negativo. Então, por exemplo, 4 menos 1 vai ficar 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Basicamente é isso. Agora vamos falar de mais outras operações. Nós temos agora o produto por escalar. Lembra que as matrizes são vetores no espaço vetorial das matrizes, né? Então, a gente já tinha definido o produto de um vetor por um escalar. Da mesma forma, a gente vai definir aqui especificamente para as matrizes. Porque as matrizes podem ser consideradas como um vetor ou podem ser consideradas também como um agrupamento de vetores, né? Vamos lá ver. Produto por escalar. Então, vamos considerar A, uma matriz qualquer, e alfa um número real, ou seja, um escalar. O produto alfa-A vai ser uma nova matriz, e essa matriz a gente vai obter multiplicando o alfa por cada termo, ou seja, por cada entrada da matriz A. Vou pegar o alfa e multiplicar pelo A1, A12, A13 e assim por diante. Tá bom? E aí, dessa forma, a matriz que a gente vai ter como resultado vai ser um múltiplo escalar da matriz original, da mesma forma que a gente definia para vetores. Vamos ver uns exemplos aqui. Eu coloquei duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Matriz A é a matriz 3 por 4, a matriz B é a matriz 2 por 1. Tá bom? Eu quero multiplicar a primeira matriz por 2. Então, está aqui. Como é que eu faço a matriz 2A? Vou pegar esse 2, que é o meu alfa, né, o meu escalar, e multiplicar por cada entrada da matriz. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, e assim por diante. É bem simples, da mesma forma que a gente fazia com vetores. Tá bom? Se eu pensar que cada linha dessa é um vetor, é como se eu fizesse essa operação com 3 vetores. Ou se eu pensar que cada coluna aqui é um vetor, eu estou fazendo essa multiplicação do escalar por 4 vetores, né? Vetores colunas.
Beleza? Vamos para a matriz B. Eu multipliquei a matriz B pelo escalar menos 3. Então, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Essa nova matriz é uma matriz que eu posso dizer que é um múltiplo escalar da matriz B. Agora eu vou para o produto de matrizes. Esse produto aqui já é mais elaborado, tá certo? Ele não é um produto por escalar. Agora eu vou fazer um produto de uma matriz por outra matriz e o resultado continua sendo uma matriz, tá? Também, como no outro o resultado foi uma matriz, mas aqui a gente tem que verificar uma condição para saber se é possível fazer esse produto. Vamos ver como é que está a definição. Se A for uma matriz M por P, ou seja, M linhas, P colunas, e B for uma matriz P por N, ou seja, P linhas e N colunas, então o produto das duas matrizes, ou seja, AB, né, que é o produto, eu vou chamar de dizer que é uma matriz C de ordem M por N. Tá bom? Vai ter esse M aqui da primeira e o N da segunda. A gente só pode fazer esse produto, tá aqui a observação, para que seja possível fazer o produto, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. Eu não posso fazer o produto se isso não acontecer. Uma outra observação é que, além de verificar essa condição para ver a possibilidade de fazer ou não o produto, a forma como você multiplica vai ser assim. A gente vai detalhar isso, ó, tá aqui, ó. Vai detalhar o cálculo de como encontrar cada termo C e J da matriz C através de um exemplo a seguir. Beleza? Observe aqui, eu destaquei bem, ó, A do tipo da ordem M por P, multiplicado por B, P por N. Então, ó, tem P, P. Ó. Número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Aí o resultado vai ser o M por N. Número de linhas da primeira, número de colunas da segunda. Vai ser da nossa matriz resultante. Vamos ver como é que fica com um exemplo. Vamos considerar aqui as matrizes A e B. Primeiro, o que eu tenho que pensar para resolver isso? Eu tenho que olhar para a ordem das matrizes, certo? E aí vou fazer o produto, vou descrever como fazer o produto através da resolução desse exemplo. Coloquei aqui o seguinte, ó, A é 2 por 3 e B é 3 por 3. Então, observe essa relação, né? O número de colunas da primeira, que é 3, é igual ao número de linhas da segunda. Beleza? E aí a nossa matriz produto, que vai ser o resultado, vai ser uma matriz 2 por 3. Tá? Vamos ver como é que a gente faz agora isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai associar, vai multiplicar a linha inteira da primeira matriz pela primeira coluna da segunda. Então, a gente vai fazer um produto linha vezes coluna. Eu multiplico cada termo correspondente, mas agora num sentido diferente, né? É o primeiro da primeira linha com o primeiro da primeira coluna, o segundo com o segundo da coluna e o terceiro com o terceiro da coluna. Vai ser assim agora. E eu somo os resultados. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 4 mais 2 vezes 0 mais 4 vezes 2. É isso aqui, ó. Beleza? Eu coloquei nessa posição aqui logo no comecinho, por quê? Porque eu estou trabalhando com a primeira linha, primeira coluna. Aí esse cara vai me dar como resultado o termo C11, que é esse cara daqui. Agora, quando eu pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna, então veja, linha é 1, coluna é 2. O resultado vai ser o termo C12. Então, eu multiplico a linha pela coluna e somo os resultados. Vai ficar assim, ó. É esse cara daqui vezes esse agora. E olha o resultado aqui, ó. 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1, mais 4 vezes 7. Pode fazer direto? Pode. Mas eu resolvi fazer bem devagarzinho para a gente relembrar o algoritmo do produto, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para a terceira. Vou pegar a primeira linha com a terceira coluna. E aí, ó, quando eu multiplico, vai dar esse resultado aqui. Observe que esse cara é o meu termo C11, C12 e aqui o C13, ou seja, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna.
Vamos agora passar para... Já multipliquei a primeira linha por todas as linhas, as colunas da matriz, então agora eu vou para a segunda linha. E vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar agora 2, 6 e 0, multiplicar pela primeira coluna, que é 402. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 6 vezes 0, mais 0 vezes 2. Fica assim, né? Ó. Em seguida, eu vou pegar agora e multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Veja aqui, agora vai ficar o termo C22, né? Segunda linha, segunda coluna. E idem para a terceira, tá? Observe que a minha matriz agora, ó, ela é 2 por 3, ó. 2 linhas, 3 colunas. E aí a gente faz os resultados. Vamos calcular. Eu multipliquei, né? Tá aqui, já aqui os resultados. E depois somei os resultados. Depois que você faz, dá para fazer direto, né? Claro, mas eu aconselho fazer pelo menos 2 passos ao invés de 3. Mas pelo menos 2 passos. Ou esse aqui que eu fiz, esse primeiro passo, onde eu escrevo a multiplicação e as somas. E daqui eu já pulo para esse direto, se quiser, né? Do AB eu já venho para cá, se quiser. Ou então, eu já, ao invés de escrever esse, eu já escrevo assim. E daqui eu venho para esse. Mas eu aconselho escrever pelo menos mais um passo antes de escrever o resultado direto. Porque como tem muito joguinho de sinais aí, isso induz ao erro. Tá bom? Continuando com as operações, agora vamos para a transposta. Aqui, a transposta é você fazer uma troca, né? Transpor o que é linha para coluna e o que é coluna para linha. Essa é a ideia. Vamos ver a definição. Seja A uma matriz M por N, uma matriz retangular. A transposta AT, olha aqui o T lá em cima, né? É a matriz N por M. Observe que está trocado aí, né? O número de linhas, aqui eu tenho M por N, agora é N por M. Resultante da troca das linhas pelas colunas de A. É simples a ideia. Vamos ver como funciona com um exemplo. Vamos considerar aqui as matrizes. Vamos pegar aqui a primeira matriz, a matriz A, 3 por 4. Observe que eu tenho 3 linhas, 4 colunas. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Como é que é a minha transposta? A minha transposta vai ser assim. Eu vou pegar essa primeira linha, 2, 1, 0 e 3, e vou transformar em primeira coluna. Olha ela aqui, ó, 2, 1, 0, 3 como coluna. A outra, menos 1, 0, 2 e 4. Menos 1, 0, 2 e 4. 4 menos 2, 7 e 0, que era a linha, a terceira linha, virou a terceira coluna. E daí, observe que a ordem dessa matriz transposta é o contrário, né? Eu tinha uma matriz 3 por 4, agora é uma matriz 4 por 3. Ó. 1, 2, 3, 4 linhas, 3 colunas. E para a matriz B é 2 por 1. Eu tenho 2 linhas, ó, e uma coluna só. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer a transposta. Então, essa linha que era 1 virou coluna 1, né? Primeira coluna. A segunda linha, que era somente o termo 3, virou segunda coluna. Então, a minha matriz era 2 por 1, transformou-se numa matriz 1 por 2. Essa é a nossa matriz transposta. E para concluir, vamos falar dessa operação, que é o traço de uma matriz. Primeiro, vamos considerar uma matriz quadrada A. Tá? O que é o traço da matriz A? O traço da matriz A é a soma dos termos da diagonal principal. Nós falamos da diagonal principal, né? Sempre que a matriz é quadrada, ela tem uma diagonal principal, que é aquela em que os índices I e J são iguais. Então, eu tenho o termo A11, A22, A33 e assim por diante. Tem esses termos até ANN, né? Bom, vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Mais de um, eu acho. O primeiro exemplo traz uma matriz 3 por 3. E eu tenho aqui ó, a diagonal principal com 2, 0 e 7. Quem é o traço dessa matriz A? 9, que é a soma, 2 mais 7, 9. Agora eu tenho uma matriz 4 por 4, que é a matriz B. Observe aqui, ó, minha diagonal principal, 5, 0, 9 e menos 2. Então, a soma desses valores representa o traço da matriz B. Então, 5 mais 9, 14, menos 2, 12. E assim encerramos essa aula introdutória com uma pequena revisão sobre matrizes. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se
E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou se você estuda comigo, coloca lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que, claro, durante a nossa semana a gente vai trabalhando e tirando essas dúvidas e comentando junto com os colegas. Então, aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!